A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Olá, queridos, nós estamos chegando mais uma vez para apresentar a reflexão bíblica da Palavra de Deus. O programa Palavra da Cruz, ele é patrocinado inteiramente pela Igreja Evangélica Palavra da Cruz, aqui da cidade de Sidrolândia. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo, em Gálatas capítulo 1, os versículos 6 e 7, que diz assim, Gálatas 1, 6 e 7. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Vamos orar. Nosso Pai, te damos graças por essa oportunidade tão maravilhosa, onde nós nos encontramos aqui para ministrar a verdade da Tua Palavra, e o desejo do nosso coração é que, pelo Teu Espírito, mediante a revelação dessa verdade, muitas vidas possam ser alcançadas nesse momento. Leva aqueles que são Teus a Cristo, para que eles entendam, compreendam e creiam neste Evangelho maravilhoso. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aqui o apóstolo Paulo, ele está maravilhado. Por quê? Os Gálatas tão depressa estavam passando daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro Evangelho. Então existe outro Evangelho, porque o verdadeiro Evangelho, ele é a obra-prima perfeita e completa da graça de Deus. E a mensagem cristã que é destinada àqueles que fizeram o melhor que podiam e falharam. E a proclamação total da libertação plena que Jesus Cristo realizou em favor do homem. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de Deus que apresenta uma solução total, integral e real para todos os problemas espirituais que afligem toda essa humanidade. O Evangelho é uma declaração de libertação do pecado. É o poder que sustenta a vida na vida cristã. É a garantia suficiente do estabelecimento de um novo homem, de uma nova ordem e de um novo mundo. A religião é uma iniciativa do homem para tentar alcançar a Deus. É o homem cheio de bons propósitos, buscando o seu merecimento pessoal e para conseguir aí a dignidade necessária, com a finalidade de receber a recompensa que os seus atos exigem. A religião, meus amados, ela é uma proposta dos homens de valor, usando aí as suas capacidades e as suas aptidões para conquistar uma posição superior que permita aceitação diante de Deus. Agora, por outro lado, o Evangelho é uma obra consumada de Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, em benefício de todos os homens indignos e desqualificados. Evangelho é uma dádiva graciosa em favor daqueles incapazes que nada merecem. Evangelho é um presente do coração soberano de Deus para o coração desesperado do homem. O Evangelho de Jesus Cristo é o oposto da religião. A religião é o homem esforçando-se para se chegar a Deus com a sua dignidade. O Evangelho é Deus alcançando o homem na sua profunda indignidade. Porque na religião o homem faz para merecer. Agora, no Evangelho, ele recebe sem qualquer merecimento. Mas há uma tentativa de distorcer por completo o Evangelho da graça. E esta operação maligna, ela é mostrada pelo apóstolo Paulo como o outro Evangelho, como nós lemos aqui no nosso texto básico. Porque, na verdade, não é um outro evangelho, porém a sobrecarga imposta
por alguns aí que pretendem transtornar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. São aqueles que ainda não experimentaram a maravilhosa realidade de uma vida dirigida pela graça. Promove aí uma campanha pesada para agravar a situação, colocando sobre os ombros frágeis bagagens excedentes que se tornam insuportáveis. Jesus disse a respeito deles, lá em Mateus 23, versículo 4, que diz assim: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os pões aos ombros dos homens, eles, porém, nem com um dedo querem movê-los. Irmãos, esta atitude aí de inquietação das pessoas é um expediente baixo deste outro evangelho humanista. Porque, com uma fantasia de evangelho, a religião vil, ela supõe conseguir a libertação das pessoas com o excesso de cobranças e exigências morais. E buscam comprometê-las no sistema com zelo e responsabilidade e as transformam em meros estivadores encurvados aí sob o peso das imposições e de ordenanças humanas. Jesus, por meio do Evangelho, ele convida os homens a virem a ele com uma proposta de alívio. Em Mateus 11, 28, foi nosso Senhor Jesus quem disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Meus queridos e amados irmãos, não há importunação, nem imposição. É um convite suave, brando e mitigador. Agora, as religiões, sim, elas sobrecarregam muitas pessoas com um legalismo descarado e um fardo pesado de ocupação e obras. E lá em Lucas 11:46 está escrito que: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Irmãos, não é possível nós ofuscarmos esta diferença marcante. Não é do feitio do Evangelho da Graça exigir qualquer coisa. A graça, ela não pede comportamento, mas ela dá caráter. Enquanto a religião exige retidão, o Evangelho concede a verdadeira santidade. Meus queridos e amados irmãos, a igreja, ela sempre sofreu a influência dos religiosos reclamando uma postura legalista. E o interesse principal é a conduta moral sem se importar com a hipocrisia. E foi neste contexto que a igreja de Jerusalém, ela repeliu inteiramente a pressão judaizante com uma atitude bastante singular que está escrito lá em Atos, capítulo 15, dos versículos 10 e 11, onde nós lemos: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Meus irmãos, nós precisamos entender que o Evangelho de Cristo é inteiramente pela graça, e somente pela graça. Mas há alguns que pretendem transtorná-lo, e é preciso que nós saibamos identificar como isso acontece. Porque a deturpação na igreja começa com a presença de homens gananciosos e desprovidos da graça que se infiltram aí no meio de uma comunidade com os seus propósitos camuflados. Por isso que em 2 Pedro capítulo 2, verso 1, o Espírito Santo, usando Pedro, nos adverte: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Amados, a infiltração de homens destituídos da graça é o primeiro elemento de corrupção. Como entre o povo israelita houve os falsos profetas,
no seio da igreja contemporânea haverá uma gama variada de falsos mestres, disfarçados em discípulos de Cristo. E a palavra fala lá em 2 Pedro 2, de 2 e 3, ela diz assim, algo muito triste, que muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Amados, a palavra de Deus é clara em mostrar que muitos serão adeptos destes sistemas e seguirão com afinco essas dissoluções. O engano se propaga graças à parte da verdade que traz consigo. O erro, ele sempre se apresenta vestido com a roupa da mensagem cristã. Por isso que a falsificação genuína é aquela que se apresenta com a mais perfeita semelhança do original. Irmãos, não é possível causar enganos com absurdos, porque o adultério da palavra de Deus sempre se reveste da maior aparência com a fonte. Por este motivo, o apóstolo Paulo nos adverte em 2 Coríntios 2, verso 17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença do próprio Deus. Por isso que a falsificação faz parte do projeto satânico de confusão. Não é possível causar transtornos no âmbito da igreja sem provocar distorções da verdade por meio das alterações sutis de significado. Sempre que a igreja ela é atacada em seu programa, a tática visa acrescentar elementos humanos ao significado da obra soberana da graça de Deus. E Atos 15:1, a Bíblia diz que alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Isto é um absurdo. Se a salvação é pela graça, não temos mais que cumprir lei absoluta. Cristo já cumpriu tudo, e lá naquela cruz, Ele crucificou a minha e a sua natureza. O nosso pecado foi incluído ali no corpo de Cristo, onde nós morremos e ressuscitamos com Ele, e hoje Cristo é a nossa vida. E nós estamos vendo que as distorções da Bíblia, normalmente elas partem das interpretações erradas da Bíblia, que adicionam os valores humanos aí aos propósitos eternos e suficientes da graça de Deus. Irmãos, nada é mais danoso para o progresso espiritual do que anexar cargas de esforço que acabam por sufocar o descanso da alma. Há muita gente que tem sucumbido na sua agenda de fé, por causa do aumento de obrigação que lhe foi imposto. Por isso que Atos 15:24, a Bíblia diz assim: porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavras e transtornaram as vossas almas, não lhes tendo nós dado o mandamento. Então aqui, meus amados, nós temos, claro, uma estratégia de desânimo. Não é necessário negar a graça, basta agregar aí as obras da lei e esforço humano para conseguir os resultados espirituais. Que engano mesquinho é esse? Porque o transtorno do evangelho da graça é a maior diligência do inferno, e a sua estratégia aponta para a dissolução da graça de Cristo. Agora, a forma mais eficiente para este objetivo não é recusar a graça, mas dissolvê-la. Por isso que Judas 4, a Bíblia diz assim: porque se introduzir alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor Jesus Cristo. Irmãos, assim a estratégia fatal do outro evangelho é desagregar o valor da graça plena de Deus com estes expedientes terríveis que levam ao enfraquecimento da mensagem. Por isso que a desconcentração da graça é a causa de toda a desgraça que pesa sobre a vida da igreja nos dias que estamos vivendo. Por este motivo, meus irmãos, é bom rejeitar tudo aquilo que nos distrai da centralidade de Cristo e da inteireza da palavra de Deus. Cuidado com o outro evangelho, pois ele está mais atuante hoje do que em qualquer tempo.
E o desejo do meu coração é que Deus, pela sua graça, revele essa verdade ao seu coração. Um bom dia para você, que Deus te abençoe, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.